Seção 1. Da competência privativa. Artigo 15. Compete privativamente ao Distrito Federal, inciso 1, organizar o seu governo e administração. Inciso 2, criar, organizar ou extinguir regiões administrativas de acordo com a legislação vigente. Inciso 3, instituir e arrecadar tributos, observada a competência cumulativa do Distrito Federal. Inciso 4, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos de sua competência. Inciso 5. Dispor sobre a administração, utilização, aquisição e alienação dos bens públicos. 6. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem aí caráter essencial. Inciso 7. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União, programas de educação, prioritariamente aí de ensino fundamental e pré-escolar. Inciso 8. Celebrar e firmar ajustes, consórcio, convênios, acordos e decisões administrativas com a União, os estados e os municípios para a execução de suas leis e serviços. Inciso 9. Elaborar e executar o plano plurianual, né, as diretrizes orçamentárias e o orçamento aí anual. Inciso 10. Elaborar e executar o plano diretor de ordenamento territorial, a lei de uso e ocupação do solo e os planos de desenvolvimento local para promover adequado ordenamento territorial integrado aos valores ambientais mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Inciso 11. Autorizar, conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os serviços de veículos de aluguéis. Inciso 12. Dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargo, empregos e funções públicas. 13. Dispor sobre organização do quadro de seus servidores, instituições de planos de carreira na administração direta, autárquicas e fundações públicas do Distrito Federal, remuneração aí e regime jurídico único dos servidores. Inciso 14. Exercer aí o poder de polícia administrativa. 15. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador aí de serviço e similar, ou caçar aí o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar da população ou que infrinjam dispositivos legais. Inciso 16. Regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. Inciso 17. Dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destino do lixo aí domiciliar e de outros resíduos. 18. Dispor sobre serviços funerários e administração dos cemitérios. 19. Dispor sobre a apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação local. 20. Disciplinar e fiscalizar, no âmbito de sua competência, competições esportivas, espetáculos, diversões públicas e eventos de natureza semelhante realizados em locais de acesso público. 21. Dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos. 22. Disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estrada do Distrito Federal. 13. Exercer inspeção e fiscalização sanitária de postura ambiental, tributária, de segurança pública e do trabalho, relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço e similar, no âmbito de sua competência, respeitada a legislação federal. Inciso 24. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, nos termos da legislação em vigor. Inciso 25. Licenciar a construção de qualquer obra. 26. Interditar edificações e ruína em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva.
Inciso 27. Dispor sobre publicidade externa, em especial sobre exibição de de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda em logradouros públicos em locais de acesso público ou destes visíveis. Título 2. Da competência comum. Artigo 16. É competência do Distrito Federal em comum com a União. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição Federal, desta lei orgânica, das leis e das instituições democráticas. 2. Conservar o patrimônio público. 3. Proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua invasão, destruição e descaracterização. 4. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 5. Preservar a fauna, a flora e o cerrado. Inciso 6. Proporcionar aos meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 7. Prestar serviço de assistência à saúde da população e de proteção e garantia à pessoa portadora de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União. Inciso 8. Combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos. Inciso 9. Fomentar a produção agropecuária e organizar aí o abastecimento alimentar. Inciso 10. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Lei complementar deve fixar normas para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. Título 3. Da competência concorrente. Artigo 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre: inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2. Orçamento. Inciso 3. Junta comercial. 4. Custa de serviços florense. 5. Produção e consumo. 6. Cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7. Proteção do patrimônio histórico-cultural, artísticos, paisagístico e turísticos. 8. Responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e os bens e direitos de valores artísticos, estéticos, históricos, espeleológicos, turísticos e paisagísticos. Inciso 9. 9, né? Educação, cultura, ensino e desporto. Inciso 10. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 11. Defensoria pública e assistência jurídicas nos termos da legislação em vigor. 12. Proteção e integração social das pessoas com deficiência. 13. Proteção à infância e à juventude. Inciso 14. Manutenção da ordem e a segurança internas. Inciso 15. Procedimentos em matéria processual. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Parágrafo 1º. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União. Parágrafo 2º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá aí competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Parágrafo 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende aí a eficácia de lei local no que lhe for aí contrário. Inciso 4. Das vedações.
Artigo 18. É vedado ao Distrito Federal, inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos.